Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Agradeço a presença aí de quem for chegando, tá? Hoje a gente vai fazer a live focada sobre os ensinos espíritas dentro da ideia do kardecismo, tá? E aí eu estou divulgando através do WhatsApp, mandei o link para algumas pessoas, né? O link para poder acessar o meu Instagram. Deixei também disponível o meu WhatsApp para que a gente possa trocar informações. Quem tiver interesse também, eu tenho um link no Google Drive com bastante material sobre espiritismo, espiritualidade no contexto geral, tá? Eu tenho um material bem legal, tenho um audiobook, tenho livros espíritas, né? Em formato de PDF para leitura. E aí a gente vai começar a fazer esse estudo da doutrina espírita, onde a gente vai abordar esse livro aqui, ó. Deixa eu botar aqui. O Livro dos Espíritos, tá? Do Pentateuco de Kardec, da doutrina espírita, tá bom? Então nós vamos nos basear nesse livro aqui, tá? E agora, quando der mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, nós vamos fazer a nossa abertura inicial, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer também vamos escutar o audiobook, né, do Livro dos Espíritos, né, para que a gente não precise ler exatamente aqui, até porque a minha visão não fica muito boa para leitura assim de noite. Vamos utilizar o audiobook, né, e aí vocês vão acompanhando e depois eu vou fazer alguns comentários com relação a essas informações. Fala, Ivan, bem-vindo aí. Eu estou comentando aqui que a gente vai falar sobre espiritismo, tá? E aí a gente vai fazer um estudo desse livro aqui, tá, pessoal? Livro dos Espíritos segundo Allan Kardec, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ajuste na câmera. E vamos lá. Vamos começar hoje, vamos aqui já falar com uma pessoa. Então aí, pessoal, quem for entrando, eu vou adicionando aqui, tá? Tô aqui com outro celular aqui aberto. Então quem for entrando, for me adicionando aí, eu vou aceitando aqui. E quem quiser já pode assistir ao vivo. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre... a gente vai falar do espiritismo. Uma coisa muito importante dentro do espiritismo é sempre você praticar o evangelho em casa, tá? O evangelho é esse outro livro aqui, ó. Aqui, ó. O evangelho segundo o espiritismo, que faz parte também da obra do Pentateuco, né, de Allan Kardec, tá? E é muito interessante você fazer essa leitura sempre em casa. Você reúne a família e aí você faz uma oração e faz a leitura do Evangelho e conversa ali, né, com os familiares sobre essa passagem. No nosso caso, a gente vai abordar o Livro dos Espíritos, que, como eu já tinha falado na live anterior, o Livro dos Espíritos é um livro que serve para que você possa fazer perguntas e respostas, né, com relação a dúvidas no contexto geral do espiritismo, tá? Então, o Livro dos Espíritos é isso, tá? A gente vai falar sobre ele aqui, tá? Já estou preparado aqui com o audiobook para que a gente possa escutar do Livro dos Espíritos. E vamos começar, né? Já são 9h03, vamos começar o nosso estudo no dia de hoje, começando já com uma oração, para que a gente possa entrar em equilíbrio para poder absorver o máximo possível. Eu não sei se dá para ouvir a música aí, eu coloquei uma música aqui para tocar na televisão. Se estiver dando para ouvir, vocês dão um ok aí, tá? Só para eu saber se realmente o áudio ficou legal, tá? Então, quem for nos acompanhar agora, por favor, feche os olhos.
né? Pensa em nosso Senhor Jesus Cristo, da forma como você acredita nele. Cada um tem uma forma de pensar em Deus, então pensa do jeito que você visualiza Deus. Alguns acreditam num lugar muito belo, muito tranquilo, outros veem uma imagem, outros veem uma luz. Então eleva o teu pensamento a Deus nesse momento. Vamos fazer a oração que o Cristo nos ensinou como uma oração que ela é universal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e de todo mal, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre, e que assim seja. E nesse momento, Senhor, pedimos para que o Senhor possa iluminar a mente de cada pessoa que aqui se encontra nesse momento, cada pessoa que for assistir esse vídeo, para que ela possa entrar em paz, em harmonia com seus mentores, para que ela possa absorver o máximo possível, daqui dos conhecimentos que vão ser trazidos através dessa live. Que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, iniciamos o nosso estudo na noite de hoje. Pois bem, pessoal, como eu falei, né, a gente sempre abre com a oração e nós vamos começar a fazer a leitura inicial, né, do livro dos Espíritos, tá? Então, quem não tiver aqui e quiser esse material, eu tenho um audiobook, eu tenho um link completo, tenho um audiobook e o livro digital, né, no meu link aqui do Google Drive. Eu posso compartilhar com vocês com todo prazer. Não tem só isso lá, tem filmes espíritas, tem bastante coisa nesse meu link, tá? E o que é que a gente vai falar, tá? A gente vai falar basicamente sobre, hoje nós vamos falar sobre 2 pontos, tá? O capítulo 1 e o capítulo 2. Da parte primeira, então esse livro daqui ele é dividido em 4 partes. Nós vamos falar da parte primeira, né, o primeiro livro em si, né, das causas primárias, tá? Então nós vamos falar o capítulo 1, que é de Deus, onde vão ter os pontos abordados: Deus e o infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí quem tiver o livro pode acompanhar nisso daí. E o capítulo 2 vai ser 2 elementos gerais do universo: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, e propriedades da matéria e espaço universal, tá? Nós vamos falar basicamente, inicialmente, disso aí. Pois bem, estou aceitando aqui as pessoas para poder assistir. Vamos lá. Então vamos escutar o capítulo 1. Vamos ver o que é que vai nos trazer de conhecimento, para que a gente possa dar continuidade à leitura. Tá bem? Vamos lá. Vamos lá. Paciência, problemas técnicos acontecem. O Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Tradução de Evandro Noleto Bezerra, Federação Espírita Brasileira.
Capítulo 1. Deus. Vamos lá, capítulo 1, Deus. Deus e o infinito. Perguntas de 1 a 3. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos lá, vou dar uma parada aqui. Então quem tem um livro que pôde acompanhar, tá? Ele faz a primeira pergunta, e a primeira pergunta é bem interessante. Ele pergunta: que é Deus? E não quem é Deus, né? Isso é uma questão interessante porque muitos têm a imagem de Deus como um ser, como um homem, como uma pessoa que está no céu ou em algum lugar do espaço, tem uma forma física de homem, né, ali regendo a Terra e o universo. E uma pergunta interessante é que o livro dos Espíritos, né, na parte primeira aqui, que ele fala da pergunta o que é Deus, ele pergunta: que é Deus? Ele não dá uma persona a Deus, né? Ele pergunta o que é Deus, não quem, né? E ele respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária, né, de todas as coisas. Ou seja, Deus é o princípio de todas as coisas dentro do conhecimento do Espiritismo. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. O que se deve entender por infinito? Nada que é tudo, né? O que tem, vamos lá. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito, tá? Isso aí, pra gente meditar em cima disso aí. E vamos agora para a terceira pergunta. Ter-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. É um pouco complexo de entender, né? Mas bem, ele perguntou o que é o infinito, né? Então o infinito é algo que não tem começo nem fim, não tem meio. Ele simplesmente é o que é. Tudo que é desconhecido é algo infinito, tá? Algo que a gente não sabe para até onde vai, né? Qual é a capacidade disso. E aí ele pergunta, pode-se dizer então que Deus ele é infinito? Aí ele diz assim, uma definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Ou seja, dentro do nosso conhecimento ainda tão simples, nós ainda não temos a capacidade de entender o que é Deus. Falta ainda linguagem em nossa mente, em nosso conhecimento. Faltam palavras para poder expressar o que seria Deus, né? E aí você vê quão grande é isso. Às vezes nós passamos por algumas situações na vida onde não temos palavras para mensurar ou para falar o que estamos sentindo, né? Nós ficamos literalmente sem palavras. Então, inicialmente Deus é isso, né? Aí vamos agora para a provas da existência de Deus, certo? Vamos ver aqui, vamos escutar o áudio. Como sempre, problemas técnicos, faz parte. Vamos lá, a gente atualiza a página e bota de novo. Provas da existência de Deus. Perguntas 4 a 9. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é a obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Veja
como é complexo isso. Né? Se perguntou aqui, onde a gente pode encontrar, né, provas da existência de Deus, né? Dentro da própria ciência, né? É muito difícil. Eu particularmente eu até admiro aquelas pessoas que se dizem assim ateias, né? Que não acreditam na criação, que não acreditam em Deus, porque é muito difícil você ver uma criação, você vê o cosmos, você vê o planeta, você vê a engenharia da biologia, você vê a engenharia da vida, certo? E você achar que aquilo dali simplesmente foi uma causa aleatória, né? Que surgiu do nada. Tá? Então, a gente escutou aí no áudio que para crer em Deus basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então você veja, num universo tão complexo, né, se nós formos observar a máquina humana, a biologia humana, algo tão complexo, algo tão completo e algo tão perfeito, como poderia ser criação do nada? Como não poderia existir um ser inteligente na criação disso, né? Vamos dar continuidade aqui, vamos continuar escutando aqui a passagem. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Conseguiram compreender essa pergunta? Kardec perguntou muito inteligentemente aos espíritos, né, se o sentimento íntimo da existência de Deus não poderia ser o fruto de uma educação, ou seja, nossos bisavós ensinaram os nossos avós, os avós ensinaram os nossos pais, os pais ensinam pra gente, a gente ensina aos nossos filhos e assim por seguinte. Porém, uma coisa que é comentada, e eu tenho um outro livro ali, que quem puder também adquirir para estudar um pouco sobre Deus, né, é bem interessante, ele fala sobre religiões primitivas, né? E aqui vai falar, se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, desde a época, né, da criação, desde quando o homem tomou consciência de que sabia, né, vamos assim dizer, o Homo sapiens, vamos assim dizer, que ele tem o sentimento de que existe algo acima dele, né? E aí as religiões primitivas, né, com o tempo eles idolatraram o sol, outros a lua, outro o vento, né? Se houve a ideia de vários deuses, depois houve a unificação de um único Deus, né? Mas desde o princípio, nas religiões primitivas, né, dos selvagens, vamos assim dizer, o sentimento existe de que há algo além, de que existe algo acima de nós, né? E desde o princípio também se cultiva a cultura de se enterrar seus mortos, tá? Que é bem interessante. E aí a gente vai continuar aqui a escutar a passagem. Vamos lá, paciência que a gente chega lá. A internet hoje não está colaborando muito, né? Eu estou utilizando, como eu falei, eu tenho todo esse material online. Então, se vocês quiserem acessar isso daí, eu tenho à disposição. É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens
teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria acaso. Compreendeu quão complexo é isso? Veja, Kardec ele elaborou, né, para criar esse livro aqui, né, várias perguntas para os espíritos. E aí ele sempre coloca a casquinha de banana, né? Ele sempre fica perguntando várias coisas para ver se as respostas vão ser coerentes, né? E se não entra em contradição. Então, ele, um pouco atrás, ele perguntou, né? Quais são as provas da existência de Deus? Né? Que sempre existe, para toda causa existe um efeito, né? Então existe algo inteligente por detrás dessa criação, que não é o nada que cria, não é aleatório. E a gente acabou de escutar na passagem aqui agora que se deve pensar da opinião das pessoas que atribuem a formação primária, a formação da matéria, a uma combinação fortuita da matéria ou por acaso, né? O que se deve pensar, né, dessas pessoas, né, que atribuem que o universo ele foi criado do nada, ele foi uma criação aleatória, a matéria simplesmente existiu e a combinação dessa matéria formou a vida, né? Então eles respondem aqui que é um absurdo, né, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente, né? Como é que pode, né, o acaso ser um ser inteligente, né? Então, por acaso, ele simplesmente criou um ser de inteligência. E ele tinha inteligência e capacidade para criar isso? Como assim, né? E demais, o que é o acaso? Nada. E aí ele pergunta aqui, ele pega e fala, né? Se o acaso ele é inteligente, né? Se o acaso fosse inteligente, ele não seria nada. Então ele já seria algo que tem um poder acima da inteligência. Então o nada não condiz com o processo de criação complexo do universo nem da matéria, né? Vamos lá. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pela qual o homem a designe. Bem, gente, esses dois
essas duas passagens, né, que a gente leu aqui. A gente leu da pergunta número 1 até a pergunta número 9, tá? As perguntas foram bem complexas, né? E aí, assim, a gente pode debater também sobre isso através do WhatsApp. Se vocês quiserem enviar perguntas também, tá, gente? Fica à vontade para poder manter isso daí. Deixa eu ver aqui se alguém mais mandou algo. Bem, gente, então a passagem é essa, que é Deus, né? Você já parou para refletir, né? Vamos levar o pensamento agora à reflexão interna, né, de cada um de vocês. Alguém aqui já parou para pensar o que é Deus? Quem é Deus? Né? O que é essa criação divina? Né? Como isso daqui foi feito? Para que existir? Né? Para que existo? Porque eu penso. Né? Qual a minha função aqui nesse planeta? Então veja, o Livro dos Espíritos traz a meditação, né, para que a gente possa entender de que Deus é o Criador de todo o nosso universo. Deus é Deus, Ele existe por existir, né? Ele é a criação suprema. Ele é o Criador supremo. A criação não, é o Criador supremo, né? Ele que criou, Ele é a causa primária de todas as coisas. Alguns vão chamar essa criação, esse Criador, de Deus. Vão dar esse nome, Deus, né, como Criador. Outros vão dar o nome de arquiteto do universo, né? Vão chamar de Deus. Outros vão chamar de força cósmica. Outros vão chamar de Krishna, né? Shiva, né? E assim vai. Então, assim, essa representatividade de Deus para várias religiões vai assumir uma forma diferente, tá? Vai assumir uma forma diferente para cada religião. Porém, o que importa é nós termos a concepção de que, independente do nome que seja dado a essa força superior, essa força suprema, Deus é o que é. Ele é o grande arquiteto desse nosso universo, desse nosso mundo. E que uma criação tão bela, uma criação tão complexa, né, como a vida, como o corpo, como a natureza, como o movimento cósmico, como tudo se encaixa, né, como se fosse um relógio, onde existem pequenas pecinhas e todas aquelas pecinhas ali vão tomar a sua parte dentro do processo de criação para que o todo funcione, né? Isso tudo não pode ser obra do acaso, né? É muita incredulidade acreditar que toda essa criação é simples obra do acaso, né? Pois bem, gente, é isso. A leitura de hoje do Livro dos Espíritos foi da pergunta 1 à pergunta 9. Espero retornar amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo, a leitura do livro, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse livro aqui antes de acabar essa quarentena, certo? Agradeço a todos que passaram por aqui. Quem puder divulgar, divulgue. Pretendo estar fazendo a leitura desse estudo toda noite, pelo menos a partir das 9 horas da noite também. Muito obrigado pela presença de vocês. E para encerrarmos a noite de hoje, né, vamos fazer novamente a nossa oração de encerramento, né, e vamos descansar. Bom? Então, nesse momento eu quero pedir para que todos vocês que estão assistindo esse vídeo daí agora, ou que estão assistindo, né, já a gravação dessa live, que vocês possam fechar os seus olhos, meditar em seu coração, meditar em Deus, elevar o pensamento ao Altíssimo, para que nesse momento possamos encontrar a paz, o equilíbrio,
a harmonia, a perseverança, a tolerância que necessitamos para passar por esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Esse momento onde estamos sendo forçados a parar os nossos trabalhos, parar com a nossa vida, desacelerar a vida, né? Principalmente para aqueles que vivem uma vida tão acelerada, uma vida tão sem tempo, né? Que esse seja um convite, uma oportunidade que Deus está dando para que você possa meditar em sua vida, para que você possa pensar sobre a tua vida, pensar sobre tuas escolhas, pensar sobre tudo que passaste em tua vida até hoje, para que a partir daí você possa se reinventar, se reencontrar, talvez se recriar, que você possa buscar encontrar o equilíbrio em conviver com tua família, que você possa buscar se reconciliar com teu irmão, com tua mãe, com teu pai, com aquele teu familiar do qual já faz tempo que tu não falas. Então que esse seja um momento de muita reflexão, que tentemos olhar esse momento como uma oportunidade divina de melhorarmos. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos benevolentes, nossos guias e mentores, nós agradecemos pelo dia de hoje, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela saúde de nossos filhos, pela saúde de nossos pais, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. E pedimos a Deus a oportunidade de passarmos por essa crise, aprendendo e absorvendo todas as oportunidades e todos os ensinamentos que temos que tirar desse momento de tanta dificuldade para todos nós. Vamos fazer a prece que Deus nos ensinou, que nosso Senhor Jesus nos ensinou, que quando perguntar a Ele: Jesus, como devemos orar a Deus? Ele disse: ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo mal, porque grande é o teu reino e a tua glória, pelos séculos e séculos sem fim. Que assim seja. Boa noite para todos. Fiquem em paz e um grande abraço. Namastê.